Olá, meu caro, minha cara, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lourival Silva, diretor executivo do Grupo PubliOffice, e estou aqui mais uma vez apresentando para vocês Pílula do Conhecimento, um programa da PubliOffice Cursos, Educação Executiva, associado à PubliOffice Licitação, nosso blog informativo Águia. A Pílula do Conhecimento é uma estratégia de ensino definida por conteúdos rápidos, completos e independentes, focados em dicas relevantes e didáticas nas áreas de licitação e contratos administrativos. E seu conteúdo estará inserido num dos cursos correspondentes do nosso portfólio. A consulta de hoje vem de Franciele Farias, que quer saber, na tela, vencemos uma licitação cuja data de apresentação da proposta já decorreu prazo superior a 1 ano, e neste período renovamos a cada 60 dias a validade da proposta. E agora estou nos convocando para a assinatura do contrato. Pergunta: qual o marco inicial para a contagem da periodicidade de 1 ano para a aplicação dos índices de reajustamento previstos no edital? Poderá a administração reajustar o preço proposto antes da assinatura do contrato com base nos índices previstos nesse mesmo edital? Qual procedimento devem ser adotados pela administração na busca da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato? Respondendo à pergunta, caro consulente, e aos que nos assistem, o tema tem sede constitucional, pois se relaciona, entre outros, com o princípio da intangibilidade da equação econômica financeira do contrato administrativo, incito ao artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal Brasileira de 1988, que lá, no seu texto, diz mantidas as condições efetivas da proposta. A presente consulta é um caso típico de reajuste que visa compensar a alteração dos preços devido à variação inflacionária e calculada com base nos índices setoriais definidos no próprio edital. A exemplo de Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidores, etc., entre outros. Vejamos a legislação na tela. Lei 8666, de 93, artigo 40 e artigo 55. Artigo 40, o edital conterá obrigatoriamente o seguinte, inciso 21, critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do adimplemento de cada parcela. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todo contrato. Inciso 3º. O preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Comentando essa legislação, veja que o marco inicial a ser contado para início de 1 ano para a aplicação dos índices de reajustamento de contratos estão estabelecidos, dentre outras legislações, nos artigos que ora apresentamos na Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral das Licitações. Tanto o artigo 40, inciso 11, quanto o artigo 55, inciso 3º, ele tratam da obrigatoriedade de conter no edital o critério de reajuste, que deve retratar a variação de custos da produção,
através de índices oficiais e setoriais, e no contrato administrativo, que deve conter igualmente esses critérios. Claro, todos esses têm relação com a inflação que desvaloriza o contrato administrativo. Quando o inciso 3º do artigo 55 fala sobre a atualização monetária, ele se refere ao atraso de pagamento por parte do poder público, mediante correção monetária, seguindo critérios previstos no próprio edital, que incidirá desde a data final de cada período de aferição, ou seja, da emissão da nota fiscal, até a data do efetivo pagamento. Indicamos também, neste Pílula do Conhecimento, neste programa, o Acordo 474 do Tribunal de Contas da União, plenário, onde lá temos o item 911, que diz o seguinte, na tela: a interpretação sistemática do inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 10.192 e do artigo 40, inciso 11, da Lei 8.666, de 93, indica que o marco inicial, a partir do qual se computa o período de um ano para aplicação de índices e reajustamento previsto em edital, é a data da apresentação da proposta ou a do orçamento a que a proposta se referir, de acordo com o previsto no edital. Comentando esse item 911 da jurisprudência, é categórico ao indicar que o marco inicial, a partir do qual se computa o período de um ano para a aplicação de índices de reajustamentos previstos em edital, é a data da apresentação da proposta ou a do orçamento a que a proposta se referir, de acordo com o previsto no edital. A interpretação sistemática desse texto indica que as referências à data da apresentação da proposta servem para os reajustamentos. E a data do orçamento quase sempre prevê-se sua aplicação nos contratos que envolvam mão de obra, nas repactuações derivadas das convenções coletivas de trabalho a partir da data base da categoria profissional. Temos também o item 912 desse mesmo acordo, 474 de 2005, plenário do TCU, onde ele é um pouco extenso e dividimos esse texto em dois tópicos. O 912, na tela. Na hipótese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentação da proposta vencedora da licitação e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicável, em face do disposto no artigo 28, parágrafo 1º da Lei 9.069 de 95, combinado com o artigo 2º e 3º da Lei 10.192 de 2001, consiste em firmar o contrato com os valores originários da proposta e, antes do início da execução contratual, celebrar termo aditivo reajustando os preços de acordo com a variação do índice previsto no edital relativo ao período de somente um ano, contado a partir da data da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que ela se referir, devendo os demais reajustes serem efetuados quando se completarem períodos múltiplos de um ano, contado sempre desse marco inicial. Comentando essa primeira parte do item 912 do Acordo 474, verificamos que essas duas legislações citadas, a 9.069 e a 10.792, trata-se de uma legislação que regulamentou o Plano Real, que estabeleceu a periodicidade obrigatória de 12 meses para se fazer os devidos reajustes contratuais. Não há muito o que complementar, pois o período, o texto do acordo é muito claro. Centra quanto ao procedimento de reajustamento aplicável, que somente em primeiro ato, firmar o contrato e depois é que celebra o termo aditivo do contrato, reajustando os preços originais, isso antes mesmo de iniciar a execução, para que o prestador receba, já no primeiro mês, o novo preço.
Orienta também que, a partir daí, serão reajustados os períodos múltiplos de 12 em 12 meses, um ano, sempre pela data da apresentação da proposta. A segunda parte do item 912 do Acórdão 474, plenário, vamos ver agora, na tela. Sendo necessário que estejam devidamente caracterizados tanto o interesse público na contratação quanto a presença de condições legais para a contratação em especial, haver autorização orçamentária no inciso 2, 3 e 4 do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 8.666, tratar-se de proposta mais vantajosa para a administração, inciso 3º da Lei 8.666 de 93, preços ofertados compatíveis com os de mercado, artigo 46, inciso 4 da Lei 8.666 de 93, manutenção das condições exigidas para a habilitação, artigo 55, inciso 13º da Lei 8.666 de 93, interesse do licitante vencedor, manifestando formalmente em continuar vinculado à proposta, artigo 64, parágrafo 3º da Lei 8.666 de 93. Comentando esta parte complementar do item 912 dessa jurisprudência, verificamos que, sobre o procedimento da assinatura do contrato e do termo aditivo de reajuste, que diz da necessidade de verificar as condições legais para a contratação, como foi vista lá no início do procedimento. Tem que haver a autorização orçamentária, tem que tratar-se de proposta, ainda continuar com uma proposta mais vantajosa para a administração, os preços ofertados ainda estão compatíveis com os preços de mercado, a manutenção das condições exigidas para a habilitação, indica que a empresa está ainda em condições desde o início para a formalização e assinatura do contrato, interesse do licitante vencedor manifestando formalmente em continuar vinculado à proposta, como ela disse na sua consulta, que já havia a cada 60 dias atualizado e autorizado a manutenção da proposta. Se um desses itens não estiver ok, não estiver sendo atendido, faltará as condições para a contratação, ou seja, o contrato não ocorrerá. Concluindo, meu caro consulente e aos que nos assistem, à luz de tudo o que vimos aqui, respondemos da seguinte forma. Com relação à primeira pergunta, o marco inicial é sempre a partir da data da apresentação da proposta ou da data da elaboração do orçamento. Segundo, não poderá haver reajustamento antes da assinatura do contrato, porque não se pode reajustar um contrato que ainda não existe. E terceiro e último, quanto aos procedimentos, a administração, primeiro, deve firmar o contrato com os valores originais da proposta e, antes de iniciar a execução contratual, ser celebrado o termo aditivo, reajustando os preços de acordo com a variação do índice previsto lá no edital, se IGPM, se INPC, durante o período de um ano, contado a partir do marco inicial, como vimos, desde a apresentação da proposta, e também desde que a licitante esteja devidamente caracterizado tanto o interesse público da contratação, quanto a presença das condições legais, como relatei na parte da jurisprudência 3. Salientando que os demais reajustes devem ser efetuados quando se completarem períodos múltiplos de um ano, ou seja, de 12 em 12 meses, contado sempre a partir do marco inicial, porque são nulos de pleno direito qualquer reajuste que contabilize antes desse período de 12 meses. Fica aqui a dica relevante e didática de hoje. Se gostou
deste vídeo. Agradeço pela sua atenção. Dê o seu joinha, comente, que nós teremos o prazer de interagir com vocês. Inscreva-se em nosso canal, ou clique no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Ok? Até a próxima!